Pois bem, meus amigos, trago para vocês novidades sobre o caso do aeroporto de Roma. Saiu aí um novo relatório da Polícia Federal e já vou dar um spoiler para vocês. Eu tenho certeza que o Xande não curtiu. E olha que nós estamos falando da Polícia Federal, que tá bem criativa ultimamente, que inclusive tá espalhando por aí a narrativa do golpe. É golpe, golpe. A Globo passa o dia inteiro falando sobre o tal de golpe. E nessa história toda, eles estão avançando para cima dos militares. Mas não é nem os militares que, segundo os relatórios da PF, estariam de acordo. É para cima dos militares que não concordaram com o golpe. Vai sobrar até para eles. Tenho novidades sobre o Janones, sobre as manifestações convocadas por Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro, sobre a prisão do Felipe G. Martins e, de quebra, quero mostrar as últimas lambanças deste governo, porque não podemos perder o foco de mostrar os erros do atual governo, não é mesmo? Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, das pautas, que são várias, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha para mim e é muito importante que vocês confiram a sua inscrição e interajam com o vídeo, que assim o algoritmo entende que você gosta do meu conteúdo e quem sabe ele comece a cooperar e distribua para mais pessoas. Feita a introdução, dados os recados iniciais, vamos então para as pautas de hoje. Começando aqui com o nosso querido amigo seu Danones, o deputado que está sendo investigado por uma suposta rachadinha. Já falei sobre esse assunto várias vezes aqui no canal, inclusive no vídeo de ontem eu falei com vocês sobre este caso estar no Conselho de Ética e está avançando. Trago para vocês aqui a matéria do SBT News. PGR concorda com quebras de sigilo fiscal de Janones. Pedido inclui dados do deputado e assessores. Político é suspeito de promover rachadinha com salários do gabinete. Eu achei muito interessante esse trecho aqui do documento. No caso, como os elementos de informação já reunidos apontam concretamente, então a investigação da PGR mostra que há fatos bem concretos da participação dos investigados no esquema de desvio de recursos públicos e recepção de vantagem indevida. Não há dúvida quanto à necessidade do afastamento dos respectivos sigilos bancário e fiscal. Parece que a coisa vai ficar bem feia, até porque também já comentei em outros vídeos com vocês, uma boa parte aí da esquerda maravilhosa já soltou a mão do Janones. Tem muita gente dentro do PT, dentro da esquerda, que tá a fim de se livrar deste deputado. E sobre as manifestações do dia 25 de fevereiro, eu achei interessante essa matéria aqui que eu vi no Antagonista. Líder do PL convoca parlamentares para protesto idealizado por Bolsonaro. Apesar da convocação, Altineu Cortes rechaçou qualquer possibilidade de injetar recursos do PL na manifestação. Na mensagem, Altineu fala que é importante a presença de todos os integrantes do partido para assegurar a manutenção da ordem e a propagação de nossas ideias e valores de forma respeitosa. Apesar disso, o líder do PL rechaçou qualquer possibilidade de injetar recursos do PL na manifestação. Na mensagem, ele ressaltou que, por não ser um ato partidário, não haverá realização de qualquer despesa que envolva recursos do partido. A primeira impressão que eu tive quando eu vi isso é que não havia uma organização prévia, visto que o Bolsonaro já faz alguns dias que convocou essa manifestação. Eu achei que já estava tudo acertado com o partido. Parece que não. Agora, sobre a manifestação ser um ato partidário, se não é,
Deveria ser, já deveriam ter aprendido. A gente está vivendo esse novo regime desde 2019 e o pessoal já devia ter aprendido que entregar a cabeça de certas pessoas achando que vai parar a coisa por aí, tudo vai voltar à normalidade, é um ledo engano. E o próximo passo com essa narrativa do golpe, de ir para cima do Bolsonaro, é essa daqui. A esquerda já deixou claro. Eles sempre avisam o que eles vão fazer. E esse é o próximo passo. Após a PF ligar o PL à tentativa de golpe, o senador pede à PGR investigação e cassação do registro do partido. Quem fez o pedido foi o senador Um Certo Bosta, mas se o registro do partido for cassado, todo mundo perde o mandato. Pelo que eu me informei com alguns advogados que conhecem o direito eleitoral, eles me disseram, olha, tudo no direito eleitoral é muito interpretativo, mas, em princípio, se o partido for cassado, roda todo mundo e eles colocam outras pessoas, fazem um novo cálculo ali, divide as cadeiras do PL entre outros partidos. Então seria interessante que a galera do PL se mexesse, até porque, vou chutar que 90% foi eleito nas costas de Bolsonaro. Então seria muito interessante eles acordarem para a vida, para a realidade. E vamos então aos nossos queridos militares. Vocês estão acompanhando a mídia 24 horas por dia falando sobre golpe para disfarçar o péssimo desempenho do governo. Tem várias pesquisas aí mostrando que a popularidade do governo tá caindo, que a dívida tá aumentando, que o Lula só passeia, ministro defendendo, membro do partido defendendo o boicote a judeus, ministro desfilando em carro alegórico com pessoa que cometeu crime, fuga de presídio, que iremos comentar no fim do vídeo, mas olha só para onde está avançando. Eu tenho acompanhado essa linha narrativa, que é a palavra da moda, dos jornalistas da Globo. E eles estão anunciando isso aqui. E, de novo, eles anunciam porque eles vão fazer. Este é o próximo passo. Polícia Federal vê necessidade de apurar a omissão de ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Corporação quer entender se Freire Gomes, do Exército, e o Batista Júnior, da Aeronáutica, contribuíram ao se omitirem para a tentativa de golpe no fim do governo Jair Bolsonaro. E assim, dentro dessa lógica da esquerda que está forçando essa história do golpe, realmente, se houve uma reunião combinando um golpe de Estado, o seu Freire Gomes e o seu Batista Júnior estiveram nesta reunião e não denunciaram, eles cometeram um crime. É uma armadilha. Ou não teve essa história de tentativa de golpe, ou então eles vão também se ferrar pela omissão. No mínimo é isso que tem que acontecer. Olha só. No relatório que embasou a Operação Tempus Veritatis, que mirou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, a Polícia Federal aponta a necessidade de apurar se o ex-comandante do Exército, seu Freire Gomes, e o da Aeronáutica, o seu Batista Júnior, contribuíram para a tentativa de golpe por omissão. Só aqui situando o pessoal, caso vocês não saibam, o Freire Gomes era do QG de Brasília, onde estava todo mundo acampado e aonde ele ordenou que o pessoal entrasse no ônibus e aconteceu tudo que a gente viu. Nada como um dia após o outro. Agora quem tá na mira é o próprio Freire Gomes. Segundo o relato feito pelo ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, o da Marinha, o Almir Garnier, teria sinalizado adesão a um eventual golpe. Ele é o único dos 3 comandantes alvo da operação. Então, o Almir Garnier já sofreu ali busca e apreensão. A Polícia Federal, contudo, indica que a postura dos outros 2 precisa ser apurada para se entender o motivo de não terem denunciado os planos em andamento. E essa outra contextualização aqui do Mauro Cid também achei bem interessante. Outro militar citado no relatório, mas que não aparece como alvo, é o pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general Lorena Cid.
Lorena havia sido citado na fraude da venda de joias no exterior, naquela cena patética em que ele aparece no reflexo do vidro tirando a foto do negócio. Desculpa, mas não tem como ler isso de uma forma séria. E foi o envolvimento do pai dele que levou o Mauro Cid a optar por um acordo de colaboração premiada. Então, de acordo com as informações da Globo aqui, para que o pai do Cid tivesse um livramento dessa investigação, o Cid resolveu delatar. Não funcionou. De novo, ó, eles ainda não entenderam. Não funciona. Acordo com a esquerda, com o comunista, não funciona. Eles sempre avançam, eles fazem o acordo, têm o que eles querem e depois eles prosseguem no mesmo rumo. Até então, a justificativa era de que Lorena apenas havia ajudado em uma missão recebida pelo filho. O relatório, no entanto, mostra uma troca de mensagens que revela uma preocupação com a narrativa montada pelo grupo golpista para manter apoiadores mobilizados. Então, aqui, recapitulando, o comandante do Exército e da Aeronáutica, os dois não quiseram participar do tal suposto golpe, que a Polícia Federal está dizendo que é um golpe, vão ser enquadrados mesmo assim. O Mauro Cid aceita um acordo para livrar o pai dele e o pai dele vai ser enquadrado mesmo assim, porque é sempre assim que funciona esse regime ditatorial. Mas tem mais! Enquanto isso, por fora, lá no STF, eles estão correndo com essa daqui que vai revisitar os militares até lá da época do golpe de 64. Golpe de 64, até lá eles vão, olha só. Toffoli quer iniciar debate sobre revisão da lei da anistia. A ação chegou à corte em 2014. Sinalização do ministro foi recebida como uma vitória pelo Instituto Vladimir Herzog. Promulgada em 1979, olha a que ponto eles querem voltar e rever a história e reescrever a história. A lei da anistia perdoou aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos entre 61 e 79. Com isso, permitiu o regresso de diversos opositores, Dilma Rousseff, por exemplo, que estavam exilados no exterior, mas deixou impune as violações cometidas pelo braço repressor do regime. Ou seja, anistiou tanto os comunistas que colocaram bomba em aeroporto, atentado Rio Centro, várias histórias, quanto os militares, né? É isso que está dizendo aqui. O debate sobre a norma agora se dará no âmbito da ADPF, apresentada pelo PSOL, claro, em 2014, e que passou a ser relatada por Toffoli, magicamente, em 2021. Nela, o partido pede anulação da anistia para agentes públicos, militares ou civis que cometeram graves violações de direitos humanos contra pessoas acusadas pela prática de crime político. Ou seja, os guerrilheiros continuam com a anistia, eles só querem anular a anistia por parte dos militares. Aliás, foi por isso que eles fizeram a Comissão da Verdade, na qual o deputado Jair Bolsonaro foi o único lá a dar a cara, a tapa, para defender os militares e defender tudo que aconteceu. Agora, eles vão revisitar e vão acabar com a anistia dos militares. Interessantíssimo. E agora vamos para as atualizações. Eu sei que vocês querem saber sobre o caso do aeroporto de Roma. A gente viu o mangá, aí teve a imagem, veio, colocaram sob sigilo. A polícia da Itália disse que não via nada demais naquelas imagens. Fizeram todo um mistério. Eis que às 3 da tarde sai essa matéria aqui no Oeste. STF decide se compartilhará imagens com suspeito de agredir Moraes em Roma. Plenário analisa liminar do ministro Dias Toffoli sobre o caso. Então, o Toffoli deu uma liminar porque ele tirou o sigilo do processo, mas manteve as imagens, casualmente ele manteve as imagens sob sigilo. E agora o STF vai decidir se o acusado pode ter acesso ou não a uma prova fundamental para a sua defesa. É o novo regime que vivemos no Brasil. E aí, mais para o fim da tarde, início da noite, sai essa outra notícia aqui que é bombástica. Polícia Federal desiste de indiciar suspeitos de agredir Moraes em aeroporto de Roma.
Conclusão da Polícia Federal é de que o caso tem menor potencial ofensivo e imagens não comprovam de modo cabal as agressões contra o ministro. Vamos aos detalhes, porque aqui a fofoca é completa. A Polícia Federal enviou ao STF na tarde desta quinta-feira, dia 15, o relatório do inquérito que apura as agressões que o ministro Alexandre de Moraes sofreu no aeroporto de Roma em agosto. Supostas agressões. Estão sendo investigados, então teria que ter um suposto ali. Mas enfim, a corporação concluiu que houve injúria real. Tá, eles concluíram que houve a injúria. Mas como? Com base em quê? Essa foi a minha dúvida. Mas desistiu de indiciar os suspeitos, afirmando que se trata de um caso de menor potencial ofensivo, quando a pena mínima é de menos de 2 anos. Na prática, é como se a Polícia Federal dissesse que a agressão realmente aconteceu, mas não teve relevância suficiente para virar um processo criminal. Peraí, como assim? Ou teve uma agressão e isso é crime e tem que ter o processo, ou então tira o processo porque não teve agressão, foi um tumulto, uma troca de ofensas, de xingamentos. Como é que foi essa história? Vamos adiante. O relatório final das investigações diz que as imagens da câmera de segurança do aeroporto de Roma não provam de modo cabal as agressões verbais vindas de nenhum dos dois lados. Eu imagino na minha cabeça que seja porque não tem áudio. Câmera de segurança não tem áudio, só se as do aeroporto de Roma tiverem. Então, não tem mesmo como provar isso. Mas aqui eles revelam alguns detalhes das imagens que até então eu não estava sabendo. Ó. Segundo a Polícia Federal, pelas gravações, só é possível concluir que o Mantovani atingiu o rosto. Então, era um tapa. A gente viu o Mangá, o filho do Alexandre de Moraes com 14 anos, né, que é um homem já barbado velho. Aí o cara deu um tapa, chegava a estalar, tipo Batman, óculos voando pelo aeroporto, mas não foi um tapa, ele atingiu o rosto. Foi de maneira intencional ou não? Ficaremos na dúvida. Atingiu o rosto do filho do ministro, o advogado Alexandre Barsi de Moraes, e tirou o óculos dele do lugar. Então o óculos nem caiu do chão, de certo? Bateu e saiu um pouco do lugar e já voltou. É isso que eu tô entendendo pelo que tá escrito na matéria da Veja. O rapaz teria revidado com um empurrão. Até então, eu não sabia disso. Não tinham falado sobre esse detalhe. Então houve uma troca de agressões de parte a parte. Correto? Outro ponto que consta no relatório da PF é a questão da extradição. Esse aqui é interessantíssimo. Em quase todas as legislações do mundo, crimes são julgados no local onde acontece. Na democracia é assim que funciona. Mas aqui no Brasil, o nosso judiciário ele cuida muito dos brasileiros. Em qualquer lugar do mundo ou da internet que você estiver, o seu caso será julgado pelos nossos magnânimos. No entanto, os suspeitos só podem ser extraditados se o delito tiver uma pena mínima maior que 2 anos, que não acontece nessa investigação. Agora, o caso segue para o Ministério Público Federal, que selará o destino do inquérito, que está sob a relatoria do nosso querido Tofinho. Parece, às vezes eu tenho a impressão que só quem trabalha naquele Supremo é o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Gente, o Fux, eu nunca mais ouvi falar do Fux. Ele sumiu, ele tá de férias, tá de licença. O que aconteceu com este ministro que está sumido? Ah, e ainda tem mais essa daqui do advogado, que eu também gostei bastante dessa parte. O advogado dos 3 investigados, Ralph Tortman Filho, afirma que essa investigação jamais poderia ter existido e essa família não poderia ter sido submetida a tamanhos excessos. Porque lembrando aqui, né, pessoal, rolou até busca e apreensão na casa deles. Vejo que boa parte da verdade foi esclarecida, faltando apenas aquela que as imagens sonegadas estariam a desnudar. Caberá agora ao Ministério Público Federal a última palavra, que acreditamos seja o arquivamento da investigação. Mas peraí só um pouquinho. Teve todo um contexto de publicações, de notícias, de desenhos acusando o cara de agressão, busca e apreensão na casa dele e agora nada acontece, não liberam as imagens, vamos fingir que nada aconteceu. Eu acho que sim, no mínimo teria que ter aí uma indenização pelo transtorno
que causou na vida deste empresário que nunca tinha ouvido falar antes. Mas para vocês verem, ainda acusaram o cara de bolsonarista, ele tinha foto de campanha junto com o Lula. Quando a gente entra num regime onde a Constituição ela pode ser interpretada de uma forma criativa, sobra para todo mundo, para militar que concorda, que não concorda, que no passado remoto fez alguma coisa, pro político que tirou foto com o Lula, pro Janones, para muita gente. E agora, essa daqui, cara, isso daqui é um negócio assim que não dá nem para acreditar que tá acontecendo. Matéria exclusiva da Oeste. Assessor de Bolsonaro preso não viajou para os Estados Unidos, como diz Moraes. O Felipe Martins, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, está na cadeia sob alegação de que poderia ter fugido do país. Ele sempre esteve no Brasil e viajou apenas de Brasília para Curitiba. Olha a gravidade disso daqui. Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro, não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, que foi esse o motivo pelo qual o nosso ministro maravilhoso mandou prender o Felipe Martins. Disse, tu viajou lá para os Estados Unidos, que vocês estavam arquitetando o golpe, tu fugiu do país e agora tu tem que ser preso. E agora provou que ele não fez isso, mas a prisão foi mantida. Para sustentar a ordem de prisão cautelar do ex-assessor, o ministro Alexandre de Moraes alegou que Felipe Martins estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial. Ele não viajou, mas ele estava na lista, então ele tem que ser preso. Ao contrário do que afirmou o ministro, o ex-assessor sempre esteve em solo brasileiro. Viajou apenas para Curitiba em 31 de dezembro daquele ano para fixar residência naquele estado. Oeste teve acesso exclusivo aos bilhetes de voo de Felipe Martins, que seguiu de Brasília para a capital paranaense em um voo da Latam Airlines. Olha o que o advogado dele diz. O que ampara a decisão é a ausência de prova, disse o advogado do ex-assessor, o Ricardo Fernandes. Juridicamente, é um absurdo. Isso nos força a produzir provas negativas. Somos obrigados a provar que não fizemos coisa alguma. Então, eu achava, na minha cabeça de leiga, inocente, meio burrinha, que no Estado democrático de direito as pessoas eram inocentes até que se provasse o contrário. Mas a democracia pujante, você é culpado até que você prove o contrário. E mesmo se você provar, vão dizer que você estava pensando, que você sonhou e vão te colocar na cadeia mesmo assim. Porque a lei, a gente interpreta do jeito que a gente quiser. Moraes disse que não havia registro de saída de Felipe Martins no controle migratório. Segundo o magistrado, o ex-assessor de Bolsonaro poderia ter fugido do país para se livrar de responsabilizações penais. Então, ele poderia ter fugido para um suposto golpe que poderia ter acontecido e que os militares presentes não denunciaram, então por isso vai todo mundo pro chilindró. É o que eu tô entendendo da história. Agora vamos para as últimas lambanças. No vídeo de ontem eu comentei com vocês sobre a fuga que aconteceu no presídio, na penitenciária de segurança máxima lá em Mossoró. 2 criminosos do comando que é vermelho, olha a coincidência, né? O comando, ele é vermelho. Por que será? Busquem a formação que vocês vão entender, a formação dessa organização. E o Lewandowski, que é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, deu uma entrevista e disse o seguinte: câmeras do Presídio Federal em Mossoró não estavam funcionando, ele disse. Conforme o ministro da Justiça, lâmpadas também não funcionavam adequadamente. Pelo visto, esse governo tem um seríssimo problema com câmeras. As imagens da câmera, quando a câmera funciona, ela não tem imagem. Quando funciona e tem imagem, a imagem é apagada. E quando funciona, tem imagem e ela não é apagada, vai ficar sob sigilo. Essa é a lógica. E para finalizar, comentei com vocês também ontem que Lula está viajando com a Janja, foi para o Egito.
E não bastasse todos os absurdos que ele já falou a respeito do conflito que acontece lá na faixa de Gaza, agora ele vem com essa daqui. Ele anunciou uma doação para uma agência da ONU que foi denunciada pelo envolvimento. A agência da ONU estava envolvida naquele horror que aconteceu no 7 de outubro. Países cortaram financiamentos a essa agência, a UNRWA, após a revelação de que os empregados teriam participado do ataque. Após a denúncia, 8 funcionários foram demitidos. Israel também acusa a agência de agir em conluio com o Hamas e defende que a ajuda humanitária seja gerenciada por outro órgão. É nesta organização que o Lula está colocando o nosso dinheiro, porque o dinheiro não é do Lula, o dinheiro vem dos nossos impostos. Manda alimentos para Cuba, patrocina a agência que teve envolvimento naquele atentado do dia 7 e gastos com comitivas, com viagens. Casualmente, alguém no Comando Vermelho foge da penitenciária, mas vamos fingir que está tudo bem, está tudo normal. A mídia não está vendo nada disso, só falam do golpe. E aí, meus amigos, o que vocês acharam disso tudo que eu falei para vocês? Será que realmente veremos Xande mostrando todo o poder da sua caneta e colocando generais atrás das grades? Porque busca e apreensão já teve. E será que o Tofinho vai remexer lá nos confins da história da época do regime militar e anular a anistia? Parece que eles estão querendo comprar uma briga. E nessa história a gente fica só assistindo e aguardando as cenas dos próximos capítulos. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!